É possível que a nossa lucidez flutue durante uma projeção? O que produz isto? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência minha na qual a minha lucidez caiu durante a projeção. Fique comigo. Olá, muito obrigada por estar aqui novamente. Se você já está inscrito e se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você verá que eu publico vídeos em mais de um idioma aqui no canal, mas fique de olho para aqueles que têm a imagem com o texto em azul, porque estes são em português. Aqui nós falamos sobre evolução da consciência, visando ajudar-nos a assumir controle do nosso desenvolvimento, tanto espiritual como na vida física. E falando disso, falamos de lucidez. Lucidez é fundamental, é importantíssimo, não é? Não só nas nossas projeções ou na nossa lucidez quanto a energias sutis e outros processos, mas também aqui na vida física. Hoje, contudo, eu vou comentar com vocês sobre a lucidez durante a projeção. Porque às vezes nós temos uma determinada experiência, temos muita dificuldade em entender se ela foi ou não uma projeção e temos muita dificuldade em interpretar os elementos porque nós buscamos como se fosse uma linearidade na fluência da experiência e também em como é que nós estávamos lúcidos, como é que estávamos raciocinando durante a experiência. Isso nem sempre funciona assim. Então eu vou contar para vocês um caso meu, no qual eu, na verdade, falhei, a minha lucidez decaiu, mas eu acho que ilustra muito bem como é que isso ocorre, uma experiência muito simples, mas vale a pena vocês terem aqui alguma ideia. Vale a pena, se você quiser, assistir um vídeo que eu fiz sobre as diferenças entre o sonho lúcido e a projeção consciente, e também fiz explicando diferença entre projeção semiconsciente e sonho lúcido. Tudo isso vai te dar muitas dicas sobre esse aspecto de como interpretar o que nós vemos fora do corpo. Se você está interessado, eu vou colocar os dois vídeos aqui neste cantinho e você poderá acessá-los depois se quiser. Mas minha experiência foi há bastante tempo, foi quando eu mudei para os Estados Unidos. Na verdade, eu saí do Brasil já há quase 25 anos, mas eu estava ali naquele país, eu conhecia pouco, tinha recém-chegado e talvez primeiro ou segundo mês que eu estava lá, eu tive uma projeção espontânea. Eu não percebi a saída do corpo, foi uma daquelas projeções em que nós já estamos lúcidos quando estamos fora do corpo. Tenho também um vídeo falando sobre isso, se você estiver interessado, também menciono isso aqui para você, mas o que aconteceu é que eu me sentia volitando muito lúcida. Então, de repente, eu pensei, uau, estou projetada. Eu podia controlar o voo, eu sabia exatamente que eu estava nos Estados Unidos, que eu estava na região noroeste dos Estados Unidos e ficava naquele flutuar e observar, e eu estava como que volitando sobre uma floresta de pinheiros. E ali naquela floresta eu podia ver detalhes das árvores, porque mais ou menos eu sentia, eu interpretava como se eu volitasse acima das árvores a uma altura, quem sabe, de 15 metros, 20 metros, algo assim. Então a minha visão era bem clara daquilo tudo. E eu seguia, acompanhei, só que de repente eu cheguei num local que tinha como um despenhadeiro, como se tivesse assim um precipício. Na verdade, eu estava no topo de uma montanha e lá nós temos muitas regiões com pedras gigantes e quando eu cheguei ali, zoom, foi lá para baixo. Então o que era antes 15, 20 metros passou a ser ali umas centenas de metros de repente. E eu, por uma fração de segundo, aquela surpresa, eu como que eu vou cair, algo assim. Não cheguei a pensar eu vou cair, mas a surpresa foi uma surpresa instintiva. O instinto de repente estar naquele local tão alto. Então é um instinto que é uma reação aqui da vida física, mas acabou contaminando naquele momento a minha projeção. Então o que aconteceu? Quando eu tive esse momento, eu imediatamente raciocinei. Deixa disso, tô projetada, página, altura não importa, e continuei voltando. Só que a partir dali, por exemplo, quando eu olhava lá para baixo, eu via como se fossem carros, pessoas caminhando, aí comecei a ver uma cidade. Só que nessas regiões onde tem esse tipo de floresta, não há precipícios em que lá embaixo tem uma cidade dessa forma, não daquela maneira que eu vi. Então, ainda durante a projeção, eu comecei a perceber que eu estava misturando. Então eu pensava, não, isso não é para estar aqui. Quero focar, quero chegar com mais clareza. Mas não foi possível,
quando eu acordei. Já não me lembro se eu acordei no meio da noite, logo em seguida, ou pela manhã, mas recordei claramente da experiência. Recordei claramente da sensação agradável de estar voando naquela floresta maravilhosa. Talvez foi uma das primeiras projeções que eu tive ali nos Estados Unidos, então foi reconfortante, mas também tive total clareza que tudo aquilo que eu vi a partir daquele momento eu já não podia mais ter certeza. Então podemos dizer que a primeira metade da minha experiência foi lúcida, tão lúcida quanto eu estou aqui agora. Mas daquela parte para diante já poderia estar semiconsciente, já é muito difícil de destacar o que era a realidade extrafísica, ou o que é que eu via do ambiente físico a partir dali, e o que já não era mais a verdadeira projeção. Bem, então é isso. Espero que ajude vocês a interpretarem um pouquinho as experiências de vocês. É assim que nós vamos aprendendo. Esses são processos normais da projeção. Se acontece com você de vez em quando e se lhe dá dúvida, lhe garanto, você não é o único. Todos os projetores passam por isso, tá bem? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!